O tema da nossa palavra hoje é: qual o problema do barco? Tá? Se você está nos acompanhando aí desde domingo, já viu que nós chegamos a algumas conclusões a respeito de barco. O barco, ele é o meio que as pessoas normalmente usam para irem de um lugar até o seu objetivo, para saírem de um ponto até o lugar onde de fato querem chegar. E no meio dessa viagem, no meio desse caminho, desse percurso, pode ser que hajam alguns imprevistos, não é? Pode ser que durante essa viagem acabe acontecendo alguns fatos que não estavam no roteiro inicial. E aí nós vamos descobrir, ou estamos descobrindo, que tipo de problemas nós podemos encontrar dentro do nosso barco. Que tipo de problemas e que tipo de lições os nossos barcos da vida podem nos ensinar. Nós estudamos aqui desde domingo, e eu quero fazer um resumo bem rápido para quem não estava conosco no domingo. Tem alguns irmãos novos aí que eu posso ver agora. E o primeiro barco que nós estudamos foi a respeito do barco de Paulo, certo? No barco de Paulo nós aprendemos no capítulo número 27 do livro de Atos que Paulo está sendo levado como prisioneiro para a cidade da Itália, em Roma. E no meio dessa viagem, o barco em que Paulo está sendo transportado passa por alguns problemas, enfrenta uma grande tempestade, passa por algumas dificuldades, alguns momentos de desespero, mas durante a noite, o anjo do Senhor aparece para Paulo e traz a Paulo uma palavra de Deus. A palavra de Deus para Paulo, através do anjo do Senhor, é esta: Paulo, fique tranquilo, você tem um objetivo, você tem um ponto a chegar, e essa tempestade que você está passando hoje não vai atrapalhar você de continuar a viagem que você precisa fazer. E a palavra de Deus para Paulo é ainda mais forte, porque o anjo do Senhor diz a Paulo: Paulo, e eu quero dar uma palavra também aos outros que estão contigo. E a palavra é esta: Paulo, ninguém, ou melhor, nenhum dos que estiverem nesse barco vão perecer. Todos vão chegar ao outro lado, sãos e salvos, em nome de Jesus. A promessa de Deus para Paulo é essa: de que todos que estiverem dentro daquele barco vão chegar ao outro lado sem que nenhuma vida se perca. Amém? E nós estudamos no domingo ainda que no meio daquela caminhada, por causa da tempestade, por causa da dificuldade, aqueles homens passaram vários dias sem comer, porque tiveram que jogar o alimento fora para diminuir o peso do barco. Aqueles homens, a Bíblia diz que passaram dias sem ver a luz do sol, porque a tempestade era muito grande. E eles dizem no versículo 20 do capítulo 27 do livro de Atos, que eles passaram por um momento de tão grande desespero, que eles falam: nós perdemos a esperança de que íamos nos salvar. E aí nós estudamos que esse barco que estava debaixo da promessa de Deus passou por uma dificuldade tão grande que as pessoas que estavam dentro perderam a esperança de se salvar. E aí, com perder as esperanças, alguns deles fizeram uma forma de tentar fugir do barco. E quando eles iam fugindo, Paulo relembra a eles a promessa do Senhor, dizendo: ei, o Senhor me prometeu. É lindo o versículo, porque Paulo diz: o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo me prometeu que ninguém que estiver dentro desse barco vai perecer. Amém? Então o que Paulo está dizendo para aquelas pessoas? Não é hora de você abandonar o barco, porque por mais que o barco passe por dificuldade, por tempestade, que hajam percas, que hajam momentos de desespero, Deus tem uma palavra sobre este barco. E quem continuar ou quem conseguir ficar aqui dentro não vai perecer, em nome de Jesus. O segundo barco que nós estudamos foi o barco de Jonas. E você que conhece a história de Jonas, por mais que tenha lido por cima, conhece Jonas como o profeta fujão, o profeta que tentou fugir da presença de Deus, ou o profeta que tentou fugir de uma palavra de Deus. A história é: Deus aparece ou fala com Jonas e diz: Jonas, vai pregar na cidade de Nínive. E nós, como crentes que somos, santos, impecáveis, irrepreensíveis,
Olhamos hoje para Jonas e dizemos: Jonas é um covarde, Jonas é um medroso, porque Deus mandou Jonas ir para lá e ele correu para lá, correu para o lado totalmente oposto, tentou fugir daquilo que Deus enviou ou mandou que ele fizesse. Deixa eu te contar uma pequena história. O povo da cidade de Nínive era o povo mais cruel que existia naquela época. Eu li um pouco a respeito daquele povo e descobri que eles pegavam os profetas, cortavam as mãos, cortavam os pés, furavam os olhos, queimavam com óleo quente. Isso quando não arrancavam a pele dos profetas com eles ainda vivos. E aí nós achando muito crentes, chamamos Jonas de covarde, sendo que às vezes nem coragem de entregar uma profecia que Deus manda ao nosso irmão nós temos coragem, mas a Jonas nós chamamos de covarde. Então esse homem, Jonas, quando escuta a palavra de Deus e conhecendo a história do povo de Nínive, ele vai tentar correr totalmente ao contrário do que Deus tinha mandado que ele fizesse. Jonas entra em um barco e vai para o outro lado, vai fugir para outra banda daquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse. E aí no meio da tempestade, o que Jonas faz? Ele pensa: eu vou descer para o porão do navio, vou me esconder lá no fundo, pegar uma coberta, sei lá, me embrulhar, me tampar, me fechar e vou dormir, porque ninguém vai descobrir que eu estou aqui dentro. A primeira lição que nós aprendemos a respeito do livro de Jonas é que nós precisamos aprender que os nossos problemas não podem ser escondidos, eles precisam ser resolvidos. O que nós aprendemos com a vida de Jonas é que aquele ditado que nós ouvimos no passado não pode ser aplicado, porque o ditado dizia: tem crentes que têm pecado de estimação, tem crente que tem erro de estimação, tem crente que tem uma mentirinha de estimação. Isso não existe na vida do crente, porque nós aprendemos com a vida de Jonas que uma hora ou outra, por mais que você tente maquiar, encobertar, mascarar, máscara é a palavra do momento, por mais que nós tentamos esconder o problema, uma hora ou outra ele vai vir à tona. E aí muitas pessoas se apegam na palavra dizendo: não, mas nós estamos no tempo da graça e Deus não envergonha ninguém. Lendo toda a palavra de Deus, Deus não envergonha os seus servos. Irmão, você não está lendo a Bíblia direito, porque lá no livro de Jonas, no capítulo 1, quando Jonas desce para o porão do navio para se esconder, porque ele sabia que ele precisava de um conserto com Deus, o capitão do navio vai até o porão, consegue achar Jonas e passa uma vergonha tremenda em Jonas, porque Jonas estava escondendo a desobediência. Jonas estava tentando se esconder de Deus. E o capitão do navio vai até Jonas, encontra ele e diz: Jonas, pelo amor de Cristo, clama ao teu Deus e vê se ele tem misericórdia de nós. Jonas tentou se esconder de Deus, como nós falamos no domingo passado, porque Jonas não conhecia Jonas não conhecia Salmo 139 a partir do versículo 7, porque se ele conhecesse não tentaria se esconder de Deus, porque aqui o salmista disse: por onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite era luz à roda de mim, nem ainda as trevas me podem esconder de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa. Sabe o que o salmista está ensinando para Jonas? Está ensinando para mim e para você. Nós estamos debaixo de uma palavra da parte de Deus, de uma promessa da parte de Deus, e esse Deus, assim como o salmista disse, não há como se esconder da sua presença, porque se eu descer a mais profundeza ou subir aos mais altos céus, ali o Senhor vai estar. Amém ou não amém? Então, quando os homens encontram Jonas e Jonas sobe ali no navio, sabe o que eles fazem? Diz: gente, tem um problema aqui nesse barco, tem algum defeito aqui, não pode. Nós estamos enfrentando essa tempestade terrível e vamos descobrir agora o que é o problema aqui dentro desse barco. Eles pegam os bens, lá no capítulo 1 de Jonas, a Bíblia diz que eles pegaram as fazendas e jogaram fora, ou seja, pegaram os seus pertences,
pegaram seus bens e jogaram no mar, pensando que isso era o problema, mas não era. Quando eles viram que o problema não eram os bens, eles disseram: o problema então está entre nós. Vamos lançar sorte para ver aonde está este problema. Quando lançaram sorte, sabe de quem que a sorte parou? Em Jonas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é clara de que nós precisamos estar em purificação e santidade na presença de Deus. E não importa o quanto eu tente esconder aquilo que eu quero esconder de Deus ou dos meus irmãos, uma hora ou outra eu vou precisar consertar aquilo que precisa ser consertado. E eu tenho uma palavra de Deus para você: se o problema desse barco, assim como o problema do barco de Jonas, é você, então, irmão, faça assim como Jonas, bata no peito, chame a tripulação e diga: ei, o problema sou eu, o problema não é o barco e o problema não são os outros, o problema sou eu. E enquanto eu não resolver esse problema, a viagem não pode continuar. Se você ler o capítulo 1 de Jonas, vai ver que assim que Jonas declarou: o problema sou eu e eu vou solucionar o problema, a viagem continuou. Sabe por quê? Porque o barco não pode andar com sujeira dentro dele, precisa ser limpo, o problema precisa ser resolvido. E se o problema somos nós, que nós tratemos de resolver este problema para que a nossa viagem possa continuar. Amém? O barco que nós vamos falar hoje é conhecido, ou nós vamos dar a ele o nome de o barco de Pedro. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pois bem, o estudo bíblico nosso de hoje está em Lucas, capítulo de número 5, e fala sobre a pesca maravilhosa. Amém? E nós vamos estudar sobre o barco de Pedro. Irmãos, o que a Bíblia fala a respeito desse barco, conhecido ou chamado aqui por nós como barco de Pedro? Diz assim, capítulo 5: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, chamado Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, ou lança-te ao mar, ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo nós trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu hei de lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão, uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a naufrágio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, nessa passagem aqui do livro de Lucas, nós encontramos alguns homens que eram pescadores, e pescadores com experiência, homens que viviam do trabalho da pesca, portanto sabiam o que estavam fazendo. Esse homem chamado Pedro era um pescador extremamente experiente. A Bíblia diz que Pedro vivia daquilo, era um ganha-pão de Pedro. Não era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo, ele era acostumado a pegar o seu barco e todas as noites, ou algumas noites, ir pescar. Só que naquele dia aconteceu algo diferente, aconteceu algo estranho, porque Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou um peixe sequer. Aí pela manhã o que acontece? Pedro chega à beira da praia, está lavando as suas redes, quando vem um homem, rodeado por uma multidão, que Pedro talvez nunca nem tinha ouvido falar a respeito dele. Mas ele chega ali à beira do mar, sobe no barco de Pedro e diz: moço, afasta esse barco um pouco. E Jesus era lindo, né? Porque ele tinha uma maneira extraordinária de ganhar as pessoas.
Pedro afasta o barco um pouco do mar e Jesus começa a pregar a palavra de Deus. Eu não sei qual a mensagem daquele dia, mas ele pregou uma mensagem para a multidão que estava ali. E depois que o culto terminou, que terminou a palavra, que despediu a multidão, ele disse: Pedro, pega o barco e volta para o mar. Pedro estava olhando para Jesus e quem sabe pensando: será que esse moço não sabe quem eu sou? Será que esse moço não sabe que eu sou pescador? Ele chegou aqui, nós estávamos lavando as redes, agora ele está mandando a gente voltar para o mar. Moço, o senhor entende do que o senhor está falando? Porque nós pescamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Mas a palavra de Cristo para Pedro é essa: Pedro, volta para o mar e lança a rede de novo. Eu parei aqui para estudar algumas coisas e para analisar, e eu fiquei pensando: qual é o problema do barco de Pedro? Por que a pescaria não deu certo naquele dia? Por que Pedro, mesmo com toda a sua experiência, não conseguiu pegar um peixe sequer? E eu fiquei fazendo algumas análises, chegando a algumas conclusões. E pensei: será que Pedro estava no lugar errado? Sim ou não? Pedro estava no lugar errado naquele dia? É claro que não, porque o lugar de pescar peixes é na água, certo ou errado? Certo, né? Glória a Deus, você é inteligente. É a mesma coisa de você falar para uma pessoa: vou ali cortar o cabelo, e ela falar: no salão? Você diz: não, no açougue, né? Você não vai fazer isso, você é crente. Mas é uma coisa tão óbvia que não dá para ter dúvida nisso. Pedro estava no lugar certo. Então não é o lugar, é alguma coisa errada, mas não é o lugar. Pedro será usando os meios errados? Não, porque a forma de pescar naquela época era usando o barco, e era o que Pedro estava usando. Será que Pedro estava usando os instrumentos errados? Não, porque a forma de se pescar naquela época era usando redes, e era o que Pedro estava usando. Será que Pedro então estava pescando no horário errado? Porque alguém pode dizer: porque Jesus sabia a hora que os peixes vinham. Peixe não vem de noite, peixe vem depois quase à tarde. É por isso que eles não pegaram nada à noite e pegaram um monte de peixe quando Jesus mandou. Eu fui estudar, eu fui pesquisar a respeito de pesca, e eu pesquisei qual é o melhor horário para se pescar no mar. Sabe qual é o melhor horário para se pescar no mar? À noite e no início da manhã. Sabe por quê, pastor Clóvis? Você está me acompanhando aí? Você sabe por quê? Vou lhe falar agora. Primeiro, é muito bom pescar à noite. Sabe por quê que os pescadores vão à noite para o mar? Os estudiosos dizem que quando escurece, normalmente tudo se esfria, porque a luz do sol vai embora. Só que o que acontece? A terra tem mais facilidade de se esfriar do que o mar. O mar demora mais para se resfriar do que a terra. Então o que acontece? A terra fica mais fria e a água do mar ainda está um pouco quente. O que acontece com isso? A pressão do vento tem mais facilidade de bater em lugares frios. Então o que ocorre à noite? A pressão do vento bate na terra, porque ela está mais fria do que o mar. E a tendência do vento é bater da terra para o mar. Não entendeu? Calma, vou te explicar. O que acontece no início da manhã? O sol volta. Quando o sol volta, a terra tem mais facilidade de esquentar ou de se aquecer do que o mar. Então, ao contrário da noite, pela manhã, o mar está mais frio e a terra está mais quente. Então, o que acontece? A pressão do vento bate do mar para a terra. Vou te explicar agora para você entender. Por que os pescadores iam à noite? Porque os barcos antigos não tinham motor, era a vela. E à noite, o vento que batia da terra para o mar ajudava as velas a levarem o barco para o mar. E no início da manhã, o vento que batia do mar para a terra ajudava a trazer os barcos, soprando na vela, a facilitar os barcos a voltar para a terra. Então é por isso que os pescadores preferiam ir pescar à noite. Segundo, por que o melhor horário para pescar é pela manhã? Porque os estudiosos dizem que a agitação da água acontece pela manhã. Se você já foi numa praia ou na beira do mar, você vai ver que quando anoitece,
a água do mar ela sobe, e na parte da manhã a água do mar ela retrocede um pouco. Esse movimento da parte da manhã que a água do mar faz, voltando ao seu, vamos dizer, estado ali natural, normal, mais calmo, causa um movimento muito grande no mar. E como as águas do mar se agitam muito, os peixes também se agitam. Então esse também é o melhor horário para se pescar. Qual horário que Pedro estava pescando? A noite inteira e o começo da manhã. Uma hora depois, uma hora antes e uma hora depois do nascer do sol. Então Pedro estava no lugar certo, usando os instrumentos certos, usando da forma e da habilidade correta, no horário certo, mas estava tudo dando errado. E é aqui que eu quero falar com você essa noite. Amém? Porque Pedro está se encontrando numa situação totalmente contraditória. Sabe que situação é essa? Quando nós pensamos que está tudo certo, que estamos fazendo tudo certo, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, mas as coisas estão dando errado. E isso acontece nas nossas vidas? Na minha pelo menos acontece, eu não sei da sua. E a lição que nós temos a aprender com o barco de Pedro, talvez seja a lição mais forte de todas essas que nós estamos estudando aqui. Porque Pedro é um homem que tinha experiência, que estava fazendo tudo da maneira correta. Então Pedro está numa situação que ele fez tudo certo, mas as coisas estão dando errado. E eu quero falar com você, irmão, hoje, que está passando por essa mesma situação que Pedro passou, que está fazendo tudo certo, que está lutando da maneira correta, mas as coisas não estão saindo do lugar, que está com essa interrogação desse tamanho na cabeça. Por que eu fiz certo e está dando errado? Por que eu apliquei todas as minhas esperanças nisso, acreditando que era o melhor, e as coisas não saíram da maneira que eu esperava? Ou não estão saindo da maneira que eu acreditava que ia acontecer? Eu estava estudando isso aqui, Deus falou comigo de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que eu espero que você consiga entender a mesma revelação que Deus me revelou. Jesus, naquele dia, o foco dele não era aquela pregação na beira do mar. O foco de Jesus naquele dia era ensinar para Pedro a maior lição que Pedro talvez tinha que aprender em toda a sua vida. Nós que servimos a Deus há algum tempo, havemos de concordar e já temos um entendimento que Deus trabalha com propósitos, que todo o agir de Deus, que todos os moveres da parte de Deus têm o propósito de nos ensinar alguma coisa. Nós como cristãos temos que ter essa convicção de todo passo que nós damos, cada acerto e cada erro que Deus nos permite é uma lição que Ele está querendo nos ensinar. Jesus tirou aquele dia para ensinar a Pedro uma lição que era necessária Pedro aprender. Talvez uma lição extremamente dolorosa para Pedro, mas que era necessário que Pedro aprendesse naquele dia. Assim como Jesus muitas vezes ensina lições para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, que para nós são extremamente difíceis, complicados, momentos de desafios quase intransponíveis, mas que são necessários, que são aprendizados que não podem ser passados, que nós precisamos ter eles para a nossa vida. E nós aprendemos que aquilo que não nos mata nos fortalece. E talvez você hoje está passando por uma dessas aulas práticas de Deus, em que nós temos que sair da sala de aula e ir para a prática. E às vezes sair da sala de aula e ir para a prática para aprender uma lição machuca um pouco, nos faz perder um pouco a esperança, nos faz perder um pouco a alegria. Mas se Deus está nos permitindo pisar aonde estamos pisando, se Deus está nos permitindo que saiamos do nosso ponto de conforto e tenhamos que enfrentar e ultrapassar esses desafios, é porque Deus quer ensinar algo que nós precisamos aprender. E Deus não vai permitir algo na minha vida para me matar, porque Ele é Pai. Deus não vai permitir algo na sua vida para te matar, porque Ele te ama. E se não vai te matar, eu tenho certeza que do outro lado nós vamos sair muito
mais forte do que nós entramos nessa batalha, e o Senhor Jesus, através das nossas vidas, vai ser glorificado para a honra e glória do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então Pedro, naquele dia, está aprendendo que às vezes nós estamos no lugar certo, usando dos meios certos, dos instrumentos certos, no momento certo, mas as coisas dão errado. Jesus tirou o dia para ensinar essa lição para Pedro, porque ele está convidando Pedro agora para voltar para o mesmo mar, com o mesmo barco, com a mesma rede, com os mesmos companheiros de pesca, mas ele está dizendo: Pedro, agora vai dar certo. Eita maravilha! Oh Jesus, eu não sei você, irmão, se dá para sentir isso de casa, mas eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Glória a Deus. Meu Deus! Então Pedro está muito sem entender ainda o que está acontecendo, porque se ele pudesse conversar com Jesus, ele dizer: Jesus, espera aí, vamos analisar aqui. Eu sei fazer isso, eu sei o que eu estou fazendo, está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro do que deve ser, por que é que está dando errado? Aí Jesus vai ensinar para Pedro: Pedro, às vezes o momento pode ser o certo, o barco pode estar bem, a hora pode ser correta, o instrumento pode ser correto, mas nada disso adianta se eu não estiver dentro do barco. Amém ou não amém? Glória a Deus. É isso que Jesus está tentando ensinar para Pedro naquele dia. É essa lição que Jesus quer ensinar para mim hoje e quer ensinar para você também. Às vezes pode estar tudo às mil maravilhas, às vezes pode estar tudo indo no caminho que parece certo, às vezes a certeza da vitória pode estar à porta, pode estar tudo ocorrendo da melhor forma possível, mas Jesus, infelizmente, não está no barco. E por mais bela que pareça a história, por mais bonito que pareça o caminho, por mais formoso ou situoso que pareça o barco, se Jesus não estiver dentro dele, ele está fadado ao fracasso. Meu Deus! Sabe o que Jesus está ensinando para Pedro naquele dia? Não adianta ser o momento certo, não adianta estar no barco certo, não adianta estar fazendo tudo que você acha que é correto, se eu não estou dentro do barco que você está querendo entrar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, podia até ser um barco feinho, podia até ser um barco que ninguém acreditava nele, podia ser até um barco que ninguém olhava para ele e achava nele, como Isaías disse: nós não vimos nele nem beleza e nem formosura, mas se a presença de Deus estiver nele, a vitória é garantida em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Sabe por que Deus me tocou para falar essa palavra aqui? Porque pode ter muitos irmãos, pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, que estão passando por essa situação, que estão dizendo: irmão, pregador, eu não estou entendendo, porque o relacionamento que eu estou querendo entrar nele, parece que está tudo certo, parece que é a pessoa certa, parece que é o momento correto, mas está dando tudo errado. Tome cuidado, porque talvez, por mais que pareça certo, Jesus não está nesse negócio. Tome muito cuidado, porque às vezes, por mais que pareça ser belo, Jesus não está nesse negócio. E eu estava estudando, revendo a palavra hoje, fui conversar com minha esposa e ela confirmou exatamente o que eu estava lendo na sala. Ela disse: amor, às vezes nós planejamos muitas coisas, e eu estava falando com Deus ontem, que eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro, e Deus falou comigo: você já perguntou o que eu quero que você faça? Eita, meu Deus! Eita glória! Aleluia! Maravilha! Por mais que o caminho pareça ser bonito, irmão, você já se parou para perguntar a Jesus o que é que Ele quer que você faça? Meu Deus! Porque eu sei que é difícil quando tudo parece que é o certo, mas as coisas dão errado. É difícil para nós entendermos quando parece que nós fizemos tudo certo e as coisas começam a dar errado. É aí que nós perdemos a nossa fé, é aí que nós nos enfraquecemos na presença do Senhor, é aí que nós perdemos as nossas esperanças,
simplesmente porque o caminho parecia ser tão bonito que nós nos esquecemos de pedir a permissão de Deus para fazer o que queríamos fazer. E é muito doloroso entrar em algo que Deus não está e só descobrir que Deus não estava nisso depois que você já entrou. Eita, irmão, mas é difícil. Eita, mas dói. Eu não tenho tempo para contar o meu testemunho para você, mas se eu tiver um dia eu conto. Eu entrei num caminho há pouco tempo e eu tinha certeza, mas absoluta, que Jesus estava nele. Era o meu sonho. Eu apliquei tudo que eu tinha naquilo e quando eu consegui eu fiquei extremamente feliz. Fiquei tão feliz que eu esqueci. Pregador do Evangelho, esqueci de perguntar para Jesus se Ele queria aquilo para mim. Entrei naquilo que eu queria e eu estou pagando um preço tão alto que você não imagina. E eu estou aqui hoje para te dizer que essa palavra aqui não é para pregador bater nos outros, não. Essa palavra aqui é para Deus falar com você, assim como Ele fala comigo também. E eu estou aqui hoje para te dizer: não faça nada na sua vida sem a permissão de Deus, porque é Ele quem controla tudo e quem cuida de tudo e sabe de todas as coisas. E aí você pode dizer: irmão, mas o que eu planejei para mim é tão bonito, é tão lindo, é tão grande que é impossível que Deus não esteja nisso. Deixa eu te contar um segredo: os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. Quando Paulo foi falar a respeito das coisas do céu, ele diz: aquilo que não chegou à mente do homem é o que Deus tem preparado para todos aqueles que nele crê, em nome de Jesus. Amém? E aí Pedro se encontrou nessa situação. Um homem que pensou que estava fazendo tudo certo, mas viu que estava dando tudo errado. E aí Jesus vai chegar para ele e dizer: Pedro, volta para o mesmo lugar, com o mesmo barco, para fazer a mesma coisa, só que agora vai dar certo. Aí Pedro deve ter perguntado: Senhor, peraí, não estou entendendo nada. Como é que agora há pouco não ia dar certo e agora vai dar? Aí Jesus diz: Pedro, porque agora quem está mandando você ir para o mar sou eu. Oh glória! Aleluia! Maravilha, Jesus! Glória a Deus! Amém? Aí Jesus está dizendo: Pedro, porque agora você não está voltando para o mar porque te deu na telha. Você não está voltando para o mar porque você quer. Você não está voltando para o mar porque acha o mar bonito, não. Você está voltando para o mar porque Deus te deu a palavra para você ir. Aí eu te digo, irmão, com toda certeza debaixo dos céus, se Deus te mandou fazer alguma coisa, por mais que pareça que você não vai dar conta, por mais que não seja o que você quer, se Deus te mandou fazer, faça, porque Ele te garante a vitória. Amém ou não amém? Na ótica humana, o certo de pescar era à noite e no começo da manhã, mas Deus está mandando no meio da manhã e no início da tarde: Pedro, vai pescar, porque quem manda no peixe não é a hora, sou eu, porque foi eu que criei o peixe, o mar, a hora e tudo, e quem dá a palavra final, como a irmã Vilma disse aqui, é o nosso Deus. Pronto e acabou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então o que é que eu faço quando eu não sei mais de nada? Porque a situação é essa, né, irmão Tiago? Se eu pensei que estava tudo certo e estava tudo errado, o que é que eu faço? Porque agora eu estou perdido. Faz o que Pedro fez. Qual é o problema do barco de Pedro? É que Jesus não estava nele ainda. Qual é o problema talvez da sua casa? É que Jesus talvez não esteja nela ainda. Qual é o problema talvez do lugar que você congrega? É que Jesus talvez não tenha mais lugar nele. Qual é o problema de dentro da sua casa que parece que você tinha tudo para ser feliz, mas não está conseguindo ser? É porque por algum motivo você tirou o espaço de Jesus e preencheu com outras coisas. No dia que você tirar essa bagunça daí e dizer para Ele que Ele ainda é o dono dessa casa, a alegria vai voltar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é por causa dele que nós estamos de pé. Pronto, irmão. Sabe qual é o problema de muitos barcos que existem por aí? É que Jesus não tem mais espaço neles, pastor Cláudio. Meu Deus! E aí, se Jesus não está no barco, irmão, eita misericórdia, aí o barco pode ser o mais bonito que for,
A rede pode ser a mais linda, a hora pode ser a melhor horário para pescar, o mar pode ser o mais produtivo, mas se Jesus não está no barco, não tem o resultado que você precisa, que você espera. Mas se Jesus está no barco, Ele se encarrega em cuidar de tudo. Irmão Ezra, e o que é que a gente faz quando chega nessa situação? Quando a gente está tão perdido que não sabe mais o que fazer. É o que eu estou tentando fazer, tá? Eu estou te dando a bula do meu remédio, tá bom? Segura aí. Presta atenção. Olha o que vai acontecer aqui com Pedro. Versículo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 5. Se você ainda está com a Bíblia aí, abra ela e vamos ler. Irmão, eu estou nessa situação aí, eu estou totalmente perdido. Eu não sei mais o que fazer. Eu não estou sabendo, entendendo mais nada. Sabe o que você faz? Confiar na palavra do único que pode resolver o problema. Pastor. Porque tem hora, irmão, deixa eu te contar um segredo. Que eu não sei se você é daqueles crentes super homem ou super mulher, mas tem hora que você não vai dar conta de resolver o problema. Eu congrego aqui com o pastor, irmão, mais abençoado que eu conheço no Brasil e fora dele também. Mas tem problemas que tem hora que ele também não dá conta de resolver. Você pode ser o crente mais crente dos crentes que foi crente, que você conhece crente, mas tem problema que vai bater na sua porta que você não vai dar conta de resolver. Irmão, aí o que eu faço? Entrega para o único que pode resolver. Porque o salmista nos ensinou que quando os socorros da terra falham, os do céu estão apenas começando. Você pode dar glória a Deus aí por isso? Amém. Olha o que Pedro está dizendo. Ele vai dizer: e respondendo Simão, disse: Mestre, nós trabalhamos, ou melhor, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Sabe o que está acontecendo? O que Pedro está dizendo aqui para Jesus? Pedro está dizendo: Senhor, o negócio é o seguinte, nós fizemos isso que o Senhor está mandando a gente fazer a noite inteira. Sabe para que se aplica essa palavra aqui? Para você hoje, que está dizendo: irmão, eu estou tentando ser feliz a vida inteira. Irmão, eu estou tentando fazer as coisas funcionarem a vida inteira e não está dando nada certo. O que é que eu faço? É o que Pedro está fazendo. Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: Senhor, mestre, Rabi, nós trabalhamos a noite inteira e nada deu certo. Nada deu certo. A noite inteira e nada deu certo. Sabe o que é pior? Tem crente que está tentando a vida inteira e nada dá certo. Aí sabe o que Pedro vai ensinar para a gente? Aí ele olha para Jesus, vamos dizer que Jesus está aqui. Ele está dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada deu certo. Aí ele termina dizendo: mas pela tua palavra. Eita maravilha! Oh glória, irmão, se você não deu glória a Deus aí agora, eu vou te dar um comprimido de fogo. Maravilha! Aí Pedro está dizendo: nada deu certo a noite inteira, mas Senhor, pela tua palavra eu vou lançar a rede outra vez. Amém? Oh glória! Sabe o que Pedro está dizendo? O que nós precisamos, diante da dificuldade, declarar a Deus. Pedro está dizendo: Senhor, nada deu certo, mas eu confio na tua palavra. Sabe o que Pedro está fazendo? O que eu estou tentando fazer no meio da minha frustração. Senhor, não deu certo, mas eu ainda confio na tua palavra. Aleluia! Glória a Deus! É doloroso demais, eu sei que é doloroso. Eu falei conversando com a minha esposa hoje, a gente estava falando sobre esse assunto. Eu disse: Deus permite às vezes que nós passamos por algumas situações para nós podermos olhar no olho das outras pessoas e dizer: eu sei o que você está passando. E eu posso dizer para você aqui hoje: eu sei o que eu estou pregando, e eu sei o que você está sentindo aí, mas eu quero te convidar hoje a desafiar o diabo, a desafiar a dor, a desafiar a tempestade e a dificuldade, e no meio dessa tribulação dizer: Senhor, foi difícil, não está dando certo, mas pela tua palavra eu vou continuar jogando a rede, porque eu confio no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão, e aí dentro de casa mesmo, se te chamar de louco, você não está nem aí. É chorando mesmo, é sem ter o que comer talvez, é com problema com a conta que está chegando na sua porta. Abra a sua boca lá e grita: eu vou continuar lançando a rede, porque eu acredito na palavra do meu Deus. Amém ou não amém? Maravilha!
Glória a Deus. Eu quero finalizar com você aqui agora. Eu quero finalizar orando por você, bem rápido, dizendo que Deus, Ele cuida de tudo, que Deus, Ele está no controle de tudo. Eu não estou aqui para pregar para você que está passando dificuldade, não, irmão, que vergonha, supera isso. Não, eu sei que é complicado, mas eu estou aqui hoje para te desafiar a dizer que nós ainda acreditamos no Deus que nós servimos, e se Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando. É da sua casa mesmo que você acha que não tem mais esperança, Deus ainda tem um jeito. É da sua família mesmo que você acha que não tem mais esperança, Deus ainda tem um jeito, Ele ainda pode resolver. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e colocar tudo na presença do Senhor. Maravilha. Traga na mente aí a sua família, traga na mente aí os seus negócios, traga na mente aí os seus filhos, o seu esposo, os seus pais, o seu emprego, a sua empresa. Traga tudo na mente agora. E a oração vai ser extremamente curta, porque eu quero orar junto com você. Eu vou falar e você vai repetir. Feche os seus olhos e diga: Senhor, diga: Senhor, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Amém? Acabou. Coisa boa.